Os problemas em unidades de internação levaram a lei a recomendar outras medidas de punição a adolescentes. Entre elas está a prestação de serviços à comunidade e a liberdade assistida. O que deve ser feito com adolescentes que cometem crimes no Brasil? Eu acredito que é a mesma punição adulta. A consciência é a mesma, a violência é até maior. Tem que ir todos para a cadeia. Ao contrário do que muitos pensam, a punição não deve ser o principal caminho de acordo com a lei. A legislação indica que antes da pena é preciso buscar formas de resolver o conflito e corrigir o prejuízo causado. Um exemplo disso são as medidas restaurativas, em que o adolescente deve reparar o dano cometido a partir de uma negociação com a vítima. Tem sido algo de um grande ganho na humanização do processo de execução de medidas, na humanização do cuidado que o Poder Judiciário passa a ter com a vítima e, principalmente, um momento de grande responsabilização daquele que causou o ato infracional. A pena deveria ser exceção, mas é regra. No caso dos adolescentes, ela recebe o nome de medida socioeducativa. A legislação lista como prioridade as medidas em meio aberto, como prestação de serviços à comunidade, quando o adolescente precisa realizar trabalhos em entidades assistenciais, hospitais e escolas, e a liberdade assistida, em que uma equipe de profissionais como psicólogos e pedagogos atende e acompanha o jovem em encontros periódicos. Quando o crime envolve violência ou grave ameaça, como roubo e assassinato, são recomendadas as medidas de internação, com reclusão durante tempo integral em uma unidade de internação, e semi-liberdade quando o adolescente passa apenas uma parte do dia no local. A primeira lei sobre crimes cometidos por adolescentes foi o Código de Menores de 1927. A norma dava o mesmo tratamento a meninos e meninas abandonados e infratores. Crianças carentes e adolescentes condenados muitas vezes eram internados no mesmo lugar. Em 1990, veio a separação e a especificação dos direitos dessas pessoas com o Estatuto da Criança e do Adolescente. E em 2012, foi aprovada a lei que regulamenta o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Com a norma, foram estabelecidas as regras de como os juízes devem fazer a melhor escolha da medida para cada caso. Existe um senso comum que cada cabeça é uma sentença, né? E o juiz, ele muitas vezes decide subjetivamente. Com essa legislação, reduz então essa possibilidade. E tem todo um esforço de melhorar a gestão e melhorar o atendimento voltado para o adolescente. A responsabilidade no sentido de compreender as consequências da infração e, quanto possível, reparar os danos causados. Esse é o foco, por excelência, do projeto pedagógico que deve estar associado à implementação do plano individualizado de atendimento, que vai ser, então, o eixo central do processo de execução. Atualmente, são 90 mil adolescentes cumprindo medidas socioeducativas, sendo quase 80% em meio aberto. Estes 2 meninos prestam serviços à comunidade na secretaria de um centro olímpico em Ceilândia, a 25 quilômetros de Brasília. Você está ali gastando seu tempo e está aprendendo. Medidas como essa não estão estruturadas em todo o país. Apenas 8 estados financiam o meio aberto. O Maranhão organizou o sistema recentemente. Vamos passear na floresta enquanto o lobo não vem. Em São Luís, depois de se envolver em uma briga, esta menina recebeu a determinação do juiz para trabalhar 8 horas por semana nesta creche. Está me ensinando a encarar a realidade das coisas, da minha forma de viver o cotidiano, da forma de me direcionar as pessoas. Este menino foi condenado a cumprir medida de liberdade assistida por 2 anos. Ele foi encaminhado para um estágio no Tribunal de Justiça. Uma vez por mês, ele se encontra com a psicóloga para contar como andam os estudos, os trabalhos e as relações pessoais. Em casa, minha mãe sai cedo de casa e de noite. Em casa, a gente quase conversa. Aí, no caso, com o psicólogo é muito bom. A gente vai trabalhar com adolescente no mundo que ele vive, né? A gente vai conhecer o mundo dele. Ele não vai precisar sair daquela comunidade, né? Como é o caso da internação, para a gente conseguir trabalhar com ele. Mesmo nos estados que financiam o meio aberto, faltam recursos na avaliação desse conselheiro tutelar. Tem, por exemplo, toda uma priorização das medidas de meio aberto, mas o que a gente vê é as medidas de meio aberto
extremamente precarizadas em termos de estrutura, né? Então tu tem bons técnicos, mas tu não tem estrutura para esse técnico desenvolver a política. Mesmo assim, muitos jovens que passam pelas medidas em meio aberto começam a acreditar num futuro melhor. Começar a ir trabalhando um pouquinho, depois fazer uma faculdade, estudar. Pela faculdade, pretendo ser bombeiro também.